No universo mágico de Harry Potter, um dos itens mais importantes para um bruxo é a sua varinha. Isso porque alguns artesãos de varinho trabalham com a relação de afinidade do bruxo com a varinha. Mas isto não é uma regra. E as varinhas possuem núcleos mágicos oriundos de criaturas mágicas, que são estes núcleos que fazem as varinhas serem tão especiais, já que o tipo de núcleo pode influenciar no temperamento da varinha. Os fabricantes de varinhas mais famosos se especializaram em alguns núcleos específicos, mas também existem núcleos menos convencionais, mas que já houve relatos que esses núcleos teriam sido usados para a fabricação de algumas varinhas específicas. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer alguns dos núcleos que já foram utilizados, que há relatos de que foram usados para a produção de varinhas mágicas no mundo de Harry Potter. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Os núcleos mais conhecidos por nós, os fãs, são os mais utilizados por Garrick Olivaras, o proprietário da loja Olivaras, que Harry compra a sua varinha no ano de 1991. E ele denominou estes núcleos como os núcleos supremos, porque ele considera estes núcleos os 3 melhores núcleos para produções de varinhas. Talvez o núcleo mais utilizado por ele seja o pelo da cauda de um unicórnio. Embora os pelos das caudas de unicórnio não produzam varinha excepcionalmente poderosas, eles produzem uma varinha bem versátil e que, além de produzir uma magia bem consistente e menos sujeita a flutuações, a variações, ela é muito adversa à conjuração de feitiços das trevas. Essas varinhas, elas normalmente são muito fiéis a seu primeiro dono, e isso se deve ao fato dos unicórnios serem animais muito puros e dóceis no universo de Harry Potter. E os bruxos que têm varinhas com este núcleo são o Rony, as 2 varinhas do Rony, a que foi herdada de Percy e a que ele compra depois lá em Prisioneiro de Azkaban, as 2 são de pelo da cauda de unicórnio. A varinha de Draco Malfoy, que curiosamente foi a varinha que teve sua lealdade mudada, passada para Harry durante o conflito na casa dos Malfoy. E além deles a gente ainda tem Cedrico Diggory e Remo Lupin, que são outros 2 personagens notáveis que tinham varinhas com pelo da cauda de unicórnio como núcleo. Já as varinhas de fibra de coração de dragão são o completo oposto das varinhas fabricadas com pelo de unicórnio. Esse núcleo já é capaz de produzir algumas varinhas um pouco mais poderosas e mais suscetíveis à magia das trevas, embora elas sejam um pouco mais temperamentais e tenham a sua lealdade um pouco mais dificultada. Embora um bruxo poderoso consiga criar um vínculo poderoso com esta varinha, tem o seu vínculo praticamente inquebrável. Embora seja muito utilizada por Olivaras, Gregorovitch também foi um artesão de varinhas que usou bastante esse tipo de núcleo na produção de varinhas. A varinha de Viktor Krum, que é de fibra de coração de dragão, foi produzida pelo Gregorovitch. E também não se sabe ao certo qual o tipo de dragão que a fibra é extraída. Acredita-se que sejam vários tipos de dragões e que o temperamento da varinha varie de acordo com o tipo de dragão que foi extraído. Além de Viktor Krum, a Hermione, o Lúcio Malfoy, a Bellatrix Lestrange e a Minerva McGonagall são outros personagens conhecidos que tinham varinhas de fibra de coração de dragão. Apesar de ser um dos 3 núcleos mais famosos, a pena da cauda de Fênix é um dos núcleos mais raros de se ver utilizado em varinhas. Além disso, é um núcleo extremamente difícil de ser domado, isso porque as fênix são animais independentes e dificilmente são domesticadas. Embora este núcleo seja muito poderoso e versátil, ele é muito complicado para o usuário domar esta varinha. Além disso, as varinhas de núcleo de fênix, elas são extremamente exigentes no que diz respeito a quem vai ser o seu proprietário. Além disso, há relatos de que as varinhas com cauda de fênix podem agir por conta própria, assim como a varinha de Harry agiu por conta própria na Batalha dos 7 Potters contra Voldemort. Mas isso não é algo comum nem recorrente, já que nem mesmo o Olivaras foi capaz de explicar o que havia acontecido naquela situação para Voldemort. Os únicos usuários de varinha de cauda de fênix conhecidos são Harry Potter e Tom Riddle, o Lord Voldemort. Inclusive, a fênix cuja pena foi doada para a produção das 2 varinhas é a Fawkes, a fênix de alvo Dumbledore. Depois de entendermos um pouco mais dos núcleos mais conhecidos usados para a produção de varinhas, vamos conhecer um pouco outros núcleos que já foram utilizados. Por exemplo, Gregorovitch, além de usar fibra de coração de dragão, já usou
Coral, uma criatura marinha para produzir varinhas para vender em sua loja. Outra criatura marinha que já foi muito utilizada para a produção de varinhas é o monstro do Rio Branco, que era exclusividade do artesão de varinhas americano chamado Thiago Quintana, que ele era o único que sabia como atrair essas criaturas para ele conseguir extrair a espinha destas criaturas para a produção de suas varinhas. Depois que ele morreu, esse segredo foi levado com ele para o túmulo. Johannes Joker foi outro artesão de varinha e ele se especializava na produção de varinhas com núcleos de Pumaruna, uma criatura mágica felina muito parecida com um puma que vivia na América do Norte e que era um dos 4 símbolos da casa de Ilvermorny. E falando em Ilvermorny, Isolde Sayer e James Stewart, os cofundadores dessa escola de magia, também chegaram a produzir as suas próprias varinhas. E seus núcleos favoritos eram justamente de 3 dos 4 símbolos da escola: Pumaruna, a cobra chifruda e o Thunderbird. Além desses 3 núcleos, eles também utilizavam a corda do coração de Snailgaster e usava também galhada de Lebríope. Shiokoba Wolf era outra artesã de varinhas que utilizava muito penas de um Thunderbird para produzir varinhas. E para quem não sabe o que é um Thunderbird, para quem não lembra, é aquela criatura mágica voadora que aparece no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é praticamente a criatura principal da história do primeiro filme. E já que citamos Newt Scamander e o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, a sua varinha tinha um núcleo bem incomum também. O núcleo da sua varinha era de concha, e outros núcleos que também eram bem comuns, mas que há relatos de já terem produzido varinhas, são pelo do cavalo do lago e bigode de trasgo, que aparentemente a varinha do Sir Cadogan era desse núcleo de trasgo. E por fim eu deixei 3 dos núcleos mais interessantes para o final do vídeo. O primeiro é da francesa Fleur Delacour. Além do núcleo de sua varinha ser um fio de cabelo de viela, que além de ser bem exótico, a viela que doou este fio de cabelo para a produção da sua varinha é nada mais nada menos do que sua própria avó, ou seja, a Fleur é 1/4 viela, por isso que o Ron tem essa atração muito forte por ela. E de acordo com Olivares, uma característica deste núcleo é que ele produz uma varinha extremamente temperamental, além de ser um material difícil para a produção, para manuseio, para a produção das varinhas. Outro personagem famosíssimo que tem uma varinha com um núcleo diferenciado é Albus Dumbledore, que por muito tempo foi o dono da varinha das varinhas. E a varinha das varinhas, além de ter a madeira de sabugueiro, que é bem diferente das produções usuais, tinha o núcleo pelo da cauda de um trestralho. E assim como o cabelo de viela, era tido como um material de muita dificuldade de manuseio, além de produzir uma varinha extremamente poderosa. E até onde se sabe, a varinha das varinhas é a única conhecida com este tipo de núcleo. E por último, e não menos importante, Salazar Slytherin, um dos 4 fundadores de Hogwarts. Além de todas as características que já conhecemos, ele também era um artesão de varinhas, e a sua varinha tinha como núcleo o chifre de um basilisco. E após a sua morte, a sua varinha passou de geração em geração até chegar em Gormulate Gaunt, tia de Isolde Sayer, fundadora da escola de Ilvermorny. E então é isso, galera, esses foram alguns dos núcleos de varinhas que eu encontrei. Eu não encontrei tantas informações sobre alguns núcleos. Se vocês tiverem mais informações, comenta aqui embaixo para eu fazer uma parte 2 e explicar melhor alguns núcleos, tá? Se vocês tiverem mais informações, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo e respondendo. Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreve no canal, porque me ajuda bastante, eu estou precisando bastante disso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!